ano, tudo bem? Mais uma aula de história. É a nossa aula número 3 sobre os fenícios. Né? Vamos lembrar, vamos falar sobre algumas civilizações e os fenícios são uma delas. Vamos lá. Quem eram os fenícios? Primeiramente, nós vamos falar ter ideia de onde se localizavam os fenícios, né? Onde eles dominavam, o que eles praticavam. Então, vamos lá. Os fenícios floresceram e se desenvolveram na África e faziam frente aos romanos entre os séculos 3 a.C. e 2 a.C. Sua maior colônia foi Cartago. Então, para falar sobre os fenícios, é importante falar da prática de comércio que eles tinham, um comércio marítimo, e aí ele vai dominar boa parte do Mediterrâneo, desde o Oriente até a Europa. Então, os fenícios foram grandes comerciantes, grandes navegadores, né, e dominaram boa parte do Mediterrâneo, do mundo antigo. Tá? Então, a partir de agora, iniciaremos nosso estudo sobre as três civilizações, fenícia, hebraica e persa. E hoje vamos lá falar dos fenícios, né? Aí eu tenho o mapa da expansão fenícia, né, que vai desde a Ásia, passa pelo Egito, pela Líbia, até chegar à Inglaterra. E aí a gente tem uma dimensão de como essa civilização alcançou, de uma larga escala, ela alcança a Europa, ela alcança a Inglaterra. Então, eles eram grandes marítimos. E aí a gente pode perceber que este império, que esta civilização fenícia vai conquistar grandes áreas de importante. Para quê? Para florescer um comércio ativo na região e para enriquecer várias cidades, várias localidades desse Mediterrâneo. Tá? As principais cidades-estados fenícios. E aí a gente tem algumas cidades-estados, mas lá a gente pode perceber aqui mais no canto esquerdo, Trípoli, Biblos, Beirute, Sidon e Tíron, que são uma das principais cidades, e cada cidade dessa carrega uma forte história da passagem dos fenícios até a forte história de outras civilizações que vão vir depois. Então, eu tenho essas como as principais cidades. Biblos, Trípoli, Beirute, Sidon e Tiro, que são grandes cidades portuárias, né? A gente pode perceber aí na faixa amarela, são cidades portuárias do Oriente, e aí dá direto para o mar Mediterrâneo, para a ilha de Chipre, para as outras ilhas e, consequentemente, para a passagem da África e da Europa. Então, a gente tem uma civilização inicialmente aí, só, vamos dizer assim, marítima, utilizava de comércio marítimo. Então, a principal atividade dos fenícios era o comércio marítimo. Tá? E aí a gente, mais uma vez falando, as principais cidades que serviam como ponte para troca e venda de produtos fenícios. Aí, o governo fenício, e aliás, toda a civilização fenícia, é conhecida pelo seu envolvimento com o mar, a sua utilização de mar. Então, o governo que vem do mar. Por que governo que vem do mar? Era uma talassocracia. O que significa isso? O governo que utiliza o mar, o governo que tem como base o mar, o comércio marítimo. Tá? Eram cidades-estado independentes e tinham autonomia política e econômica. As cidades, Tiro, Biblos, Sidon e as outras, todas eram cidades-estado. Cidades-estado. Por que cidade-estado? Porque são independentes, não têm um governo único. Cada cidade possui o seu governo, cada cidade tem suas leis e sua forma de comercializar. Então, era independente politicamente e economicamente. A maioria das cidades eram portuárias. O governo era uma talassocracia, pois dominava o comércio marítimo. E aí a gente tem aí
mais uma vez, as principais cidades no mapa e a área de comércio que eles abrangiam. Tá? E aí, mais em cima, eu tenho o modelo dos barcos fenícios, muito famosos da época da Antiguidade, pela sua grandiosidade e a utilização também de pessoas para poder fazer o movimento de remo lá dos barcos. Então, temos aí a abrangência, o território sob o controle dos fenícios, tenho aí também o dado no mapa, é a área de comércio fenício e principais rotas de navegação. Praticamente circundava toda a Europa e a costa da África, a costa norte da África. Tá? Temos aí ainda as cidades portuárias, as cidades principais, como Gane, Biblos, Sidon, Tiro, né? E a gente pode citar até outras cidades, mas eram cidades portuárias. Então, o que nós sabemos até agora sobre os fenícios? Que é um governo que vem do mar, ou seja, se utiliza da talassocracia, um governo que se utiliza do comércio marítimo, né? Tem a sua economia, política, tudo voltada para o comércio marítimo. Há também relatos sobre a história dos fenícios que eram piratas também, né? Alguns historiadores contam que eles eram piratas e eles praticavam o comércio, muitas vezes de forma violenta também, conquistando algumas áreas, mas eram e as principais cidades eram cidades portuárias, cidades que recebiam os barcos, abasteciam e eram enviados para outras áreas, tanto do continente europeu como para a costa africana. O comércio. O desenvolvimento do comércio entre os fenícios aconteceu primordialmente através da realização de trocas de mercadorias. E aí, lá na faixinha ao lado, eu tenho aí algumas mercadorias. Tenho onde ele conseguia, ele utilizava mão de obra também, né? Escravos, cerâmicas, cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal, têxteis, marfim, ouro, prata, cobre, estânio, chumbo, né, e madeira. Então, eles buscavam esse material aí nessas áreas, conquistavam, muitas vezes através de guerras, ou principalmente através do escambo. Mas, professor, o que é o escambo? O escambo, lembra? O escambo é a troca, né? A troca de algum produto. Então, eles praticavam inicialmente o comércio através de trocas. Tá? E mais uma vez nesse mapa mais ilustrado sobre as rotas e colônias dos comércios marítimos, tá? Dos fenícios. Tá? Então, o comércio inicialmente, aí, principalmente dessas áreas, era feito através de trocas. Tá? E aí, na parte verde, era o local de principal expansão territorial, de onde o comércio já entrando, já saindo do mar, ele entrava no continente europeu, né? Através ali pela Península Ibérica, e no continente africano também, onde ele ia buscar marfim, escravos, pessoas para ser escravizadas. Tá? Então, existia esse comércio, era um comércio muitas vezes pelo tráfico, muitas vezes pela pirataria, e também através das trocas, através do escambo. O artesanato, produtos comercializados pelos fenícios. Os fenícios, eles faziam isso aí, faziam joias, tapetes e utilização de papiro para escreverem, como se fosse o papel, né? Ah, mas é muito importante. Por que o papiro? Porque, daqui a pouco nós vamos ver, os fenícios eles vão inventar um alfabeto. E esse alfabeto vai dar origem ao nosso alfabeto, o que nós conhecemos hoje. Tá? Mas, por enquanto, a gente está falando do artesanato. Joias, tapetes, riquíssimos tapetes, e o papiro para fabricar os papéis. Então, esses são os produtos que muitas vezes serviam de troca por escravos na África,
pelo marfim na África, serviam como trocas de ouro e prata lá nos países ibéricos, né? Nos locais ibéricos, nas cidades. Tá? Então, servia como troca, como venda, dependendo do local, da pessoa que comprasse. O alfabeto. Os fenícios tinham produtos que necessitavam uma atenção redobrada na hora da comercialização. A necessidade de um controle eficaz, fazendo com que fosse criado o alfabeto. Então, era preciso ter um controle maior daquele produto que estava sendo comercializado. Tá? Como eu sei quantos produtos saíram? Eu preciso anotar. Eu preciso escrever, eu preciso fazer alguma coisa para que eu identifique a saída e entrada de produtos. E aí, eles desenvolveram o alfabeto. Tá? E muito importante que esse alfabeto vai ser, vamos dizer, o proto de um alfabeto que vai dar origem ao nosso. Tá? Então, os fenícios vão dar origem, vão ser a base do alfabeto grego, e o alfabeto grego vai ser a base para o nosso alfabeto, o alfabeto que nós conhecemos hoje. Então, muito importante a civilização fenícia como um legado ao alfabeto, deixando para nós, né, todo um conhecimento e uma forma diferente de anotar, de ter uma atenção, fazendo com que o alfabeto fosse muito importante na inscrição, na documentação, ou algo assim dos produtos que eram vendidos desse período. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego e este deu origem ao alfabeto latino, que gerou o alfabeto utilizado aqui no Brasil. Então, muita atenção. O legado dos fenícios, muito importante, fora a tapeçaria, fora as joias, fora toda uma cultura que ainda hoje nós estamos buscando como historiadores, pesquisadores, arqueólogos, tá? Para saber como eles viviam. Então, essa civilização foi muito importante para o comércio marítimo, para o desenvolvimento do comércio marítimo, para o desenvolvimento da cultura. E um detalhe, não eram os fenícios que distribuíam a cultura deles para as outras localidades, mas sim havia uma troca de culturas. Assim como tinha uma troca comercial, uma troca de produtos, tinha também uma troca de cultura, de hábitos, né, e costumes no período. E foi por um grande período. Tá? Então, muito importante. Na religião, a independência das cidades fazia com que cada uma tivesse seu próprio Deus protetor, geralmente chamado de Baal, representando o sol, e também adoravam a deusa Astarteia, a fecundidade, às vezes identificada como a lua. Tá? Então, a gente tem aí duas representações aí feitas no período, o sol e a lua, Baal, né, e Astarteia, representadas aí nessas pedras. Eles se utilizavam de sacrifícios humanos, muitas vezes eram de crianças, tá? Tinha também sacrifícios animais. Então, eles eram politeístas, eles acreditavam em diferentes deuses, diferente da gente, que a gente acredita em apenas um Deus, né? Nós somos monoteístas. Então, característica dos fenícios, se eu te perguntar em alguma atividade, qual atividade que eles praticavam? Comércio marítimo, né? Como era essa prática? Através de troca de produtos, troca e venda de produtos. Sobre a religião deles, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tá? Então, essa foi a nossa aula sobre os fenícios, lembrando que são 3 civilizações que vamos estudar. A primeira foi os fenícios. Na próxima aula, vamos ver mais uma civilização e
Até lá, tá bom?